Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Sou Raquel Cristina, psicóloga. Prazer enorme ter você por aqui. Querida, hoje eu quero conversar com você sobre um tema que eu acho ele bem delicado, mas extremamente necessário. Como saber se chegou a hora de você sair de um relacionamento tóxico? E assim, eu sei que só o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo já diz muito sobre o momento de vida que você está vivendo. E talvez você ainda não saiba nomear, talvez você só tenha aquela sensação de que tem alguma coisa de errado com a minha relação, algumas coisas estão estranhas. E eu quero começar te dizendo uma coisa que é bem importante, tá? Essa dúvida, por si só, já é um sinal. Porque assim, querida, mulheres que estão bem dentro de um relacionamento, que estão numa relação saudável, raramente elas vão parar para se perguntar se aquilo está fazendo mal. Porque essa relação traz paz, traz segurança, traz espaço para elas serem quem elas são. Mas se você está aqui no YouTube pesquisando sobre isso e essa dúvida aparece com frequência, é porque aqui dentro já tem uma parte sua dizendo que algo não vai bem. O que a gente vai fazer hoje? Clarear isso. Porque na maioria das vezes você se baseia muito em frases prontas de internet e sinais superficiais como ele é ciumento, vocês brigam muito. E esses sinais podem acontecer até em relacionamento que não é tóxico, sabe? O que eu quero é que você de fato aprenda a perceber os sinais que afetam a tua saúde mental, afetam a tua saúde emocional, a tua autonomia, a tua identidade e até a tua vida financeira. E talvez você se pergunte assim, Raquel, eu não vivo violência física, então talvez não seja tóxico de fato. Eu te respondo, sim, porque na maioria das vezes não é a violência física que te destrói primeiro. O que vai te destruir são os pequenos golpes diários que acontecem na tua autoestima, na tua voz, nos teus sonhos. E o mais cruel é que a gente acaba naturalizando isso, a gente se acostuma com comportamentos que nos fazem mal. Então, essa conversa aqui é para você que já percebeu que tem alguma coisa de estranho, mas não sabe nomear ainda, entende? É para você que se olha no espelho e já não se reconhece mais. É para você que carrega uma angústia gigante dentro do teu coração, mas não consegue decidir se deve ficar ou ir embora, né? Então, acho que a gente precisa começar pelo começo. O que eu, como psicóloga e como mulher que já foi vítima, entende e chama de relacionamento tóxico? Querida, um relacionamento tóxico não é simplesmente quando duas pessoas têm diferenças, tá? Não é só porque vocês discutem, porque vocês têm fases difíceis. Isso é normal em qualquer relacionamento humano. Relacionamento tóxico é quando um vínculo, quando a relação mina a tua autoestima, o teu senso de identidade e a tua liberdade de existir. É quando você começa a se sentir menor, sufocada, diminuída. É quando esse relacionamento deixa de ser um espaço para você crescer e vira um espaço de te anular, de te trazer angústias. Eu lembro de uma paciente que uma vez ela me disse o seguinte: Raquel, eu já não sei quem eu sou mais porque eu passei tanto tempo tentando agradar essa pessoa, evitar briga, ser do jeito que ele queria, que quando alguém hoje, 10 anos depois de relação, me pergunta o que eu gosto, eu de fato não sei responder. Percebe isso? Não é só o que o outro faz, é sobre o que a relação transforma você. É sobre a vida que você vai perdendo aos pouquinhos, tá? E para isso, eu quero que você guarde uma frase muito importante. O relacionamento tóxico, ele não vai se medir pelo quanto o outro grita, mas o quanto você vai se desaparecendo dentro da relação. É isso que caracteriza. Agora sim, para essa nossa conversa não ficar longa, porque eu falo muito, eu quero compartilhar com você alguns sinais claros e profundos que mostram que talvez já tenha passado da hora de você repensar a tua relação. Preste atenção e veja se algum deles conversa diretamente com a tua realidade hoje, com a realidade da tua relação. Primeiro sinal que eu separei é: a tua saúde mental está extremamente abalada. Sabe aquela coisa de você viver em estado de alerta, pisando em ovos, sempre ansiosa, preocupada, com medo de desagradar, não consegue dormir direito, fica tendo crises de choro, não consegue relaxar. Querida, isso não é normal. É como se a sua mente nunca pudesse descansar, porque você nunca sabe como é que vai estar o humor dele. Se amanhã vai ter briga, se hoje é silêncio. Cara, isso é adoecedor, tá? Outro dia, eu estava conversando com uma mulher que ela me disse que ela só tinha paz quando o marido dela estava fora. Parece que ele trabalhava em plataforma. E aí são 15 dias de paz. E eu fiquei pensando o quanto isso faz mal para a saúde mental.
Relacionamento, eu acho que é para dar borboletinha no nosso estômago, é para dar tesão, não é para dar angústia e sofrimento e medo, tá? Segundo sinal, a tua saúde emocional está muito drenada. Você passa mais tempo se sentindo desvalorizada, insegura, culpada, do que se sentindo amada. É como se o carinho fosse sempre condicionado a eu te trato bem quando você faz o que eu quero. Tem muita gente nessa lógica. Eu mesma já tive uma relação assim. O cara me tratava super bem durante a semana, ele era um príncipe. Dava o final de semana, ele sumia com os amigos, me deixava super sozinha em casa e eu ficava lá, triste, insegura. E na segunda-feira ele voltava, pedia desculpa e voltava a ser aquele príncipe. Ele queria conciliar a vida de casado e solteiro, entende? E pra mim é um problema, porque eu vivia nessa gangorra emocional que me gerava muita instabilidade e, consequentemente, dependência emocional. E aí chegou um ponto de eu não gostar mais de final de semana. E eu adorava final de semana. Só que eu parecia não gostar porque eu nunca sabia qual era o sofrimento que viria por conta daqueles sumiços. E aí eu quero te abrir os seus olhos de uma forma mais técnica, né? Porque não é só que você fica triste. É o padrão que realmente adoece a tua mente e o teu corpo, tá? Toda vez que ele te maltrata, o teu corpo entra no estado de estresse, aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, a tensão. E aí, quando ele pede desculpa ou te dá um carinho, o teu cérebro libera dopamina, libera ocitocina, aqueles hormônios do prazer, do vínculo, né? E isso cria um reforço intermitente. O mesmo que prende as pessoas no joguinho de azar de tigrinho, tá? Você nunca sabe quando virá o próximo alívio. Então, o que você faz? Você fica mais presa. Isso, cara, é complicadíssimo, porque ativa também o apego ansioso, que é o medo de perder o pouco de carinho que você recebe. Então você vai tolerando o sofrimento porque acha que sem essa pessoa você não vai ter nada. Ou seja, o ciclo da dependência emocional está todo estampado aqui pra gente ver. Terceiro sinal, a tua autonomia foi roubada. Querida, autonomia é ter voz, é ter direito às tuas próprias escolhas, é decidir sobre a tua vida sem precisar de autorização, sem ter medo de punição. E aí, no relacionamento tóxico, essa autonomia ela vai sendo tomada em pequenas doses, não é uma coisa do nada, sabe, rápido. Às vezes, não é com aquela proibição explícita, mas é com silêncio, é com chantagem, é com sarcasmo, é com frieza. E aí começa a olhar para tuas roupas, tuas amizades, teu trabalho, teu dinheiro, e tudo parece que está passando pelo filtro do outro. E assim, não necessariamente isso é explícito, tá? Eu já vi um caso do cara não proibir diretamente, mas todas as vezes que a pessoa falava, ó, vou sair com as minhas amigas, ele ficava de cara feia. E aí tratava ela com muita frieza. O que ela passou a não fazer? Não sair para evitar mais problema. Isso é uma espécie de aprisionamento velado. Não precisa de grito para te controlar, basta te manipular, tá? E o pior é que na maioria das vezes você começa a acreditar que isso é cuidado, que ele só quer o teu bem, é porque ele gosta demais de você. Mas cuidado que aprisiona não é cuidado, é controle. Querida, quando a tua autonomia ela é controlada, o teu cérebro aprende que as tuas vontades não têm valor. E isso ativa na gente esquemas de subjugação e de desvalorização. Com o passar do tempo dentro dessa relação, você começa a se autocensurar. Nem precisa que o outro imponha limites em você, porque você já aprendeu a calar seus próprios desejos e necessidades. Isso eu vejo muito aqui nas minhas pacientes, tem um efeito existencial, porque a autonomia é um dos pilares estruturais do nosso senso de dignidade humana. Sem autonomia, vai surgir em você um sentimento gigante de aprisionamento que te leva a ter, pode, né, te levar a ter depressão, desesperança e falta de vitalidade. De verdade, não deixa, você é mulher adulta saudável, não deixa que o outro roube a tua autonomia. Relacionamento é parte, não é o seu todo, tá? Quarto sinal que eu trouxe, a tua identidade foi apagada. E vou te falar, esse é um dos sinais mais devastadores, porque quando você perde a tua identidade, você perde o centro de quem você é. Você já não sabe mais o que você gosta, quais eram os seus hobbies, quais eram os seus sonhos, antes da relação, tá? É como se você tivesse esquecido a sua própria voz, quem é você.
E aí, o que acontece? A vida passa a girar em torno do outro. Se ele tá feliz, você respira. Se ele tá mal, você se sente culpada. Isso é um problema e talvez você não tenha percebido ainda a gravidade disso, mas eu vou te contar, porque eu sou dessas, para clarear aqui mesmo. Quando a tua identidade se apaga, o seu cérebro ele vai entrar no modo de hipervigilância. É um processo natural. E aí você monitora o humor do outro o tempo todo para regular o seu. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender do que eu estou falando, né, na prática, porque às vezes a gente não consegue assimilar. O que acontece? Por exemplo, lá na hora do sexo, você já não sabe mais o que você gosta, o que você não gosta, o que você deseja, enfim. Você simplesmente segue o que ele quer, ou o que ela quer. Porque no fundo você pensa, se eu disser não, ele vai se afastar, ela vai ficar fria comigo amanhã. Entende a gravidade? A expressão do seu desejo vira apenas uma resposta para agradar, não é mais uma escolha autêntica. E aí, perder a identidade dentro da relação é um sinal muito, muito forte que está na hora de você repensar esse teu relacionamento, porque traz vazio existencial, traz a sensação de estar apagada por dentro e a longo prazo você também pode enfrentar depressão, falta de vitalidade, vazio existencial, enfim. E antes da gente entrar no quinto sinal, tá, que é bem legal, eu quero te pôr para pensar que o título desse vídeo é como saber a hora de sair de um relacionamento tóxico, né? E as pessoas, na maioria das vezes, elas ficam esperando e se apegam a motivos do tipo traição, violência. Não que eles não sejam motivos plausíveis, mas você não tem noção do quanto esses motivos que eu tô te trazendo agora são tão graves do que qualquer outro. E eles são tão graves porque eles roubam você de você mesma. Por exemplo, uma pessoa que tem autonomia sequestrada dentro de uma relação, ela tem muito mais dificuldade de se reconstruir do que uma mulher que foi traída. Porque a que foi traída, ela sofreu um impacto, uma decepção, e a que perdeu a autonomia, ela não sabe nem por onde ela vai começar a lidar com a nova vida. Então fica ligada, porque esses motivos são bem graves, tá? Quer ver outro? O quinto que eu trouxe. A sua vida financeira está prejudicada. Vou te falar, pouca gente fala disso, tá? Mas o abuso financeiro é um dos mais comuns e talvez um dos mais devastadores também dentro do relacionamento tóxico. E aí, ele pode aparecer de várias formas. Quando ele não deixa você trabalhar, quando ele pega seu dinheiro sem consultar, quando ele faz dívidas no seu nome, quando ele desvaloriza qualquer iniciativa tua de ter autonomia financeira. Outro dia uma mulher falou para mim que ela queria abrir uma poupança. E aí o parceiro dela ria e dizia, para quê? Você não sabe lidar com dinheiro? Isso, de alguma forma, não mina só a conta bancária dela. Isso mina a autoestima, o senso de capacidade e o senso de segurança no mundo. Dinheiro, grana, é um dos principais recursos de autonomia. Sem ele, você fica dependente até para decisões básicas do seu dia a dia. Então, quando alguém invalida a tua capacidade de lidar com o teu próprio dinheiro, isso cria, sim, um ciclo de desvalorização, porque você começa a acreditar que realmente você não é capaz de administrar e que sempre vai precisar do outro para se sustentar, tá? Então, ter independência financeira é um dos pilares centrais da dignidade humana de qualquer pessoa. Eu vejo gente morando com pais tóxicos porque não tem independência financeira. E aí, o que você pode fazer para começar a sair desse ciclo? Primeiro, nomear o abuso financeiro. As coisas precisam passar pela palavra. E aí, escreve no papel todas as vezes que você sentiu que não tinha voz sobre o seu dinheiro. Deixe isso claro para você, não para se torturar, mas para trazer clareza. Porque esse registro, ele vai te dar clareza de que não é uma frescura, é um padrão, tá? E começa a criar também reservas invisíveis. Se for possível, abre uma conta separada para você, mesmo que com pouquinho dinheiro, não importa. Tenha a tua reserva, porque isso vai te dar o mínimo de segurança e sensação de autonomia. Outra coisa que funciona muito, começa a relembrar os momentos que você administrou bem o que você tinha, porque você não é só você por conta dessa relação. E afirma para si mesmo, eu sou capaz de cuidar do meu dinheiro. Tá? Outro ponto que é legal, começa a construir rede de apoio, a gente precisa. Conversa com alguém de confiança sobre o que você está vivendo, sabe? Dividir é muito legal, porque muitas vezes o silêncio sobre o dinheiro aumenta muito o ciclo do controle.
Querida, fica com uma coisa para você. Quando alguém controla o teu dinheiro, ela não está controlando só a tua carteira. Ela está controlando também a tua liberdade de existir. E agora, eu, Raquel, sei que cada sinal que eu fui falando pode ter te dando uns estalos, né? Porque eu vou trazendo exemplos práticos do dia a dia, mas eu sei também que você deve estar se perguntando: Raquel, se tudo isso é tão claro, porque eu simplesmente não consigo sair dessa relação tóxica? E a resposta é muito mais natural do que você imagina. Ó, quando a gente está vivendo dentro de uma situação, a gente não enxerga ela com tanta facilidade. Quando eu espelho para você, aí sim fica claro. Porque a gente tende a ter duas coisas. Primeiro, a normalização. Você se acostuma com o comportamento, mesmo que seja ruim. No começo você até estranha, mas depois você vai aceitando. Segundo, medo de abandono e dependência emocional. As pessoas têm muita crença de: se eu sair, eu vou ficar sozinha. Quem é que vai me querer? Como é que eu vou me sustentar? E aí o que acontece? Você se prende não porque você quer, mas porque você sente e percebe que não tem saída. Eu vou deixar um exercício aqui que eu trabalho muito aqui no consultório com as minhas pacientes, sabe? Com mulheres que estão nesse momento de vida. E eu acho que ele é o primeiro passo que você precisa dar para olhar para isso tudo com mais clareza. Comece a se questionar com muita honestidade. Se a minha melhor amiga vivesse o que eu vivo, o que eu diria para ela continuar nesse relacionamento? Essa pergunta é legal porque é muito mais fácil a gente enxergar de fora, como eu te falei, tá? E depois você pega um papel, divide ele em duas colunas e anota o seguinte: o que eu ganho ficando nessa relação? Anota tudo, tá? E depois, o que eu perco ficando nessa relação? Eu acho que quando a gente alinha pensamento no papel, as coisas ficam mais claras ainda. E aí, se essa segunda lista tua for maior, talvez seja hora de se perguntar: o que eu estou tentando salvar aqui? E assim, querida, eu sei que não é simples. Não é, eu demorei muito para poder dar conta de sair de uma relação que era tóxica para mim, mas eu sei que na maioria das vezes você olha para esse outro e só lembra dos momentos bons, das promessas de mudança e se agarra nisso. Porém, eu sei também que lá no fundo existe uma parte de você que já percebeu: cara, isso não tá me fazendo bem. Então, eu quero que você guarde uma coisa desse vídeo. Sair de um relacionamento tóxico não é fraqueza, é resgatar a sua dignidade e a sua identidade. É você olhar para você mesmo e dizer: eu mereço mais. Se esse vídeo aqui fez sentido para você e você entendeu que precisa se reencontrar, fortalecer a tua autoestima, reconstruir a mulher que você é, eu quero muito te convidar a conhecer o meu psicodesafio Sua Autoestima no Topo. Não é uma venda gratuita não, tá? É que eu acredito e muito nesse curso. Lá a gente trabalha de uma forma muito profunda tudo isso que eu te falei aqui, de como se libertar de padrões que te prendem, de como você se reconectar com seus valores, de como fortalecer a sua identidade e as suas escolhas. O que eu vou fazer? Vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu tenho certeza de que ele vai te ajudar e muito nessa tua jornada. Obrigada por ficar comigo até aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguma amiga que nesse momento precisa ouvir isso. Vai ser um prazer ter mais mulheres aqui tratando da saúde mental, se desenvolvendo como mulher e como pessoa. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, tá?